Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. Hoje eu quero ler um trecho deste livro aqui, O Pacto da Branquitude, de Cida Bento. Livro fundamental, gente. Vou ler um trecho específico do primeiro capítulo, chamado Pacto Narcísico. Minha experiência de trabalho com instituições tão diferentes como empresas, organizações governamentais, organizações da sociedade civil, sindicatos de trabalhadores, federação de empregadores, organizações partidárias de centro, esquerda e direita, demonstrou como todas guardam similaridades na estrutura e no modus operandi, quando o assunto são relações de raça e gênero. As organizações constroem narrativas sobre si próprias, sem considerar a pluralidade da população com a qual se relacionam, que utiliza seus serviços e que consome seus produtos. Muitos dizem prezar a diversidade e a equidade, inclusive colocando esses objetivos como parte de seus valores, de sua missão e de seu código de conduta. Mas como essa diversidade e essa equidade se aplicam se a maioria de suas lideranças e de seu quadro de funcionários é composta quase exclusivamente de pessoas brancas? Assim vem sendo construída a história de instituições e da sociedade onde a presença e a contribuição negra se tornam invisibilizadas. As instituições públicas, privadas e da sociedade civil definem regularmente e regulamentam e transmitem um modo de funcionamento que torna homogêneo e uniforme não só processos, ferramentas, sistemas de valores, mas também o perfil de seus empregados e lideranças majoritariamente masculino e branco. Essa transmissão atravessa gerações e altera pouco a hierarquia das relações de dominação ali incrustadas. Esse fenômeno tem um nome, branquitude, e sua perpetuação no tempo se deve a um pacto de cumplicidade não verbalizado entre pessoas brancas que visa manter seus privilégios. Claro que elas competem entre si, mas é uma competição entre segmentos que se consideram iguais. É evidente que os brancos não promovem reuniões secretas às 5 da manhã para definir como vão manter seus privilégios e excluir os negros. Mas é como se assim fosse. As formas de exclusão e de manutenção de privilégios nos mais diferentes tipos de instituições são similares e sistematicamente negadas ou silenciadas. Esse pacto da branquitude possui um componente narcísico, de autopreservação, como se o diferente ameaçasse o normal e o universal. Esse sentimento de ameaça e medo está na essência do preconceito, da representação que é feita do outro e da forma como reagimos a ele. Tal fenômeno evidencia a urgência de incidir na relação de dominação de raça e gênero que ocorre nas organizações cercada de silêncio. Nesse processo, é fundamental reconhecer, explicitar e transformar alianças e acordos não verbalizados que acabam por atender a interesses grupais e que mostram uma das características do pacto narcísico da branquitude. Foi consolidando uma perspectiva sobre o modo de operacionalização das discriminações dentro das organizações em que questões éticas, morais e relacionadas com a democratização de espaços institucionais sempre são tratadas através de uma perspectiva racional, entre aspas, que busca justificar as desigualdades e partir da ideia de mérito. Ou seja, se constatarmos representação excessiva de pessoas brancas nos lugares mais qualificados, é porque elas mereceram isso. E a ausência de negras e negros de outros segmentos deve-se ao fato de não estarem devidamente preparados. Recentemente, a liderança de uma grande corporação, referência no seu ramo no Brasil, foi provocada a trazer mais diversidade em seu quadro de prestadores de serviço. A reação não foi inédita. Alegaram que já tinham colaboradores de sua confiança e que alterações nesse contexto seriam complicadas. Esse é um típico acordo tácito que precisa ser discutido e alterado quando uma organização decide se tornar mais equânime. No momento em que uma empresa define um plano de promoção da equidade, estabelece ações afirmativas, que vêm não só pela pressão dos movimentos sociais, mas já como uma demanda do público, costuma-se ouvir da parte das lideranças da instituição frases como: não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, precisa ter competência para ocupar cargos mais elevados, ou ainda, nosso sistema é meritocrático.
o que mostra desconforto ou contrariedade diante da possibilidade de mudança no perfil das pessoas que ocupam postos chaves na organização. Mas não só. Um dos desafios está em problematizar o entendimento de que os resultados de processos seletivos, contratações e promoções que colocam homens brancos majoritariamente em posições mais qualificadas são decorrentes exclusivamente do mérito que essas pessoas têm pela excelência individual naquilo que são e fazem. Daniel Markovits, autor do livro A Cilada da Meritocracia, afirma que meritocracia pretende justificar as desigualdades que produz e criar uma elite que se considera trabalhadora e virtuosa. Esta elite se beneficia das enormes desigualdades em investimentos educacionais e se esforça para oferecer as mesmas oportunidades educacionais aos filhos, passando os privilégios de uma geração à outra, o que vai impactar melhores oportunidades de trabalho e de salários para este grupo. Ruim para os pobres, mas também aprisionadora da elite, que tem que lutar cada vez mais para chegar a se manter no topo, criando diferentes ressentimentos de ambos os lados, capitalizados pelos governos populistas. De fato, o conceito comum de meritocracia é o de um conjunto de habilidades intrínsecas a uma pessoa que depende esforço individual e não estabelece nenhuma relação dessas habilidades com a história social do grupo a que ela pertence e com o contexto no qual está inserida. Ou seja, a meritocracia defende que cada pessoa é a única responsável por seu lugar na sociedade, seu desempenho escolar e profissional, etc. Parte de uma ideia falsa para chegar a uma conclusão igualmente falsa. Há que se lembrar que muitas vezes a competência exigida está ligada a um tipo de familiaridade com códigos de cultura organizacional adquiridos ao frequentar instâncias mais estratégicas das instituições, bem como quando se tem algum tipo de relacionamento com lideranças de níveis hierárquicos mais elevados. Essa experiência não é acessada, em geral, por grupos que carregam uma herança de discriminação e exclusão. A racionalidade que explica o suposto sistema meritocrático não considera ainda o impacto de histórias e heranças diferentes na vida contemporânea dos grupos, tais como a qualidade de escolas frequentadas, disponibilidade de equipamentos e acesso à internet nos ambientes familiares e escolares, ao sistema de saúde, de saneamento básico, nos locais de moradia, etc. Assim, ao ingressar no mestrado em psicologia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, passei a trabalhar com o tema da branquitude, pesquisa que desdobrei mais tarde em meu doutorado. Minha atenção focava a ausência de um discurso explícito sobre os brancos na história do país, e ao mesmo tempo o silêncio sobre a herança escravocrata, concreta ou simbólica, que definia ambientes de trabalho desiguais. A pesquisa acompanhava trabalhadores de diferentes níveis hierárquicos no interior de organizações públicas ou privadas para compreender a maneira como se processam cotidianamente as relações raciais de gênero. Estudar os processos de construção e legitimação da hierarquia de raça e gênero em ambientes de trabalho, ouvindo o que tinham a dizer tanto pessoas negras como brancas, permitiu compreender a naturalização da supremacia branca nas instituições, sua construção e reprodução ao longo da história. Também possibilitou aprofundar a compreensão sobre as desigualdades e a violência racial na macroestrutura política e social que ocorre não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. Essa é só a primeira parte do primeiro capítulo, tá? É um livro que parece pequeno, mas é denso e extremamente acessível na linguagem, extremamente importante para analisar os processos e as estruturas nas organizações. E veja que Cida Bento pontua não só a exclusividade de determinados locais, a tendência de grupos, principalmente polarizados, é dizer, não, isso é problema só de um viés político, de uma vertente política e não da outra. Não, isso é regra, isso foi verificado, estudado e evidenciado. Por isso, recomendo muito o livro O Pacto da Branquitude, por Cida Bento, tá?
da Companhia das Letras, extremamente fácil de encontrar, é só você pegar os dados aqui na descrição e colocar nas suas redes de busca. Recomendo que você se aprofunde, aqui nós temos uma biblioteca enorme na playlist Leituras da Semana, e você tem muita recomendação já, muitas lives para complementar essas leituras na playlist Só Lives. Então, ótimos estudos para vocês e boas leituras, pessoal!